preservação da Amazônia é o grande desafio mundial para o século XXI. No entanto, é preciso deixar de enxergar simplesmente a floresta, mas os outros fatores que estão direta ou indiretamente ligados a ela. Mesmo que se tenha provado que o conceito de pulmão do mundo estava equivocado, a Amazônia ganhou outra função, a de depósito de vida. A Bacia Amazônica é o sistema fluvial de maior volume de água na Terra. Drena mais de 7 milhões de quilômetros cúbicos e concentra 20% de toda a água doce disponível no planeta, além de escoar 1/5 da água despejada nos oceanos. A região compreendida pela Bacia Hidrográfica Amazônica ocupa 6,11 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 63% fica em território brasileiro, compreendendo 25 mil quilômetros de rios navegáveis. A nascente do rio Amazonas é no Peru, e ele recebe muitos nomes até tornar-se Solimões no Brasil e, perto de Manaus, unir-se ao Rio Negro para juntos formarem o Amazonas, que leva este nome nos últimos 1.600 quilômetros até o Oceano Atlântico. A extensão total do rio é de 6.871 quilômetros e sua vazão é de 160 a 200 mil metros cúbicos de água por segundo, de acordo com a estação. Há algum tempo, o Amazonas foi confirmado como o rio mais extenso do mundo, já que até então pensava-se ser o Nilo. As chuvas em épocas diferentes trazem mudanças grandes, mas previsíveis no nível do rio. Em algumas regiões, chega a ser 15 metros mais alto na época das cheias. A Amazônia é caracterizada pela alta radiação solar, temperaturas relativamente uniformes, alta incidência de chuvas e umidade. Diferentemente do que se imagina, existe uma sazonalidade climática na região que passa por períodos mais úmidos e outros mais secos. Metade das chuvas que caem na região é proveniente da umidade do Oceano Atlântico e a outra metade da evapotranspiração da própria floresta. Este equilíbrio pode ser facilmente rompido quando as matas são queimadas, derrubadas ou fragmentadas, lançando na atmosfera uma grande quantidade de gás carbônico, diminuindo a quantidade de chuvas locais e regionais. O solo da floresta amazônica, em geral, é bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Essa camada é rica em humus, matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas. Os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores e estas plantas, por sua vez, tornam a liberar nutrientes para o enriquecimento do solo. Em áreas desmatadas, as fortes chuvas lavam o solo, carregando seus nutrientes. É o chamado processo de lixiviação. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado como fértil para a agricultura. Compõe o bioma amazônico planícies, que são terrenos com pouca variação de altitude, depressões, que são um tipo de relevo aplanado, onde são encontradas colinas baixas, e planaltos, os terrenos de superfície elevada. As planícies são constantemente inundadas pela água dos rios. Fica na Amazônia a formação de relevo mais baixa do país, a chamada planície amazônica, e também a mais alta, que é o Planalto das Guianas. É nesse planalto que se encontra o Pico da Neblina, o ponto mais alto do país, com cerca de 3.015 metros. A Amazônia abriga uma das últimas extensões contínuas de florestas tropicais úmidas do planeta. Estima-se que existam na região cerca de 60 mil espécies de plantas, das quais 30 mil superiores, sendo mais de 2.500 espécies de árvores, 2,5 milhões de espécies de artrópodes, incluindo insetos, aranhas, centopeias e outros, 2.000 espécies de peixes e 300 de mamíferos. De todas as espécies da fauna e da flora existentes no mundo, o Brasil abriga 13% e a maioria delas se encontra na Amazônia. Nos últimos 6 anos, foram descritas 70 novas espécies entre aranhas, vespas, macacos, peixes
cobras e plantas. Só na Amazônia, além das espécies raras em sua maioria, algumas delas exigem condições ecológicas específicas, a exemplos de espécies que habitam um único igarapé. As espécies não descobertas, aliadas ao potencial químico e genes que reservam, são preciosas novas fontes de alimentação, cura para as doenças e inúmeros outros benefícios ainda não previstos pelo homem. Sobre o grande tapete verde, esconde-se uma riqueza mineral que segue, em grande parte, ainda intacta. Chamada de geodiversidade pelos técnicos da área, é o equivalente subterrâneo da biodiversidade. Ouro, nióbio, bauxita, tório, cassiterita, ferro e gás natural fazem parte de uma lista de 23 minérios presentes em quantidades consideráveis no subsolo amazônico. A mineração na Amazônia está associada à degradação por causa de desastrosos projetos dos anos 70 e do garimpo clandestino, que poluiu alguns dos seus rios e causou desmatamento, além de problemas sociais. As características da ocupação da Amazônia fazem dela um fascinante celeiro cultural bastante abrangente, reunindo aspectos das mais variadas contribuições dos povos que formam a região. A junção de características indígenas, quilombolas, europeias e de nordestinos deu origem a uma grande mistura cultural que muito tem a ver com a vida do povo, presentes no dia a dia das comunidades em todos os lugares, seja nas cidades ou nos lugares mais distantes, visíveis nos costumes e no modo de vida, alimentação, danças, folclore, linguagem e na maneira de ver o mundo ao seu entorno. A população da Amazônia brasileira, segundo contagem do IBGE, é de cerca de 32 milhões de habitantes, correspondendo a 12,83% do total nacional, com um crescimento médio de 1,64% ao ano desde 2000, quando era de 21 milhões. Embora a taxa de crescimento apresente-se decrescente, ela se mantém 40% acima do crescimento médio nacional. Entre 1950 e 2007, a população na Amazônia Legal cresceu 516%, ritmo muito acima da média nacional, que foi de 254%. Nos últimos 30 anos, a Amazônia passou por grandes transformações. A construção de estradas atraiu milhares de famílias. 70% dos habitantes vivem nas cidades. Além da dificuldade de adaptação à vida urbana, a urbanização provoca desemprego e causa grande impacto nas populações que estão em processo de profunda transformação cultural. Os indicadores sociais na Amazônia brasileira, em geral, são ruins, situando-se quase sempre abaixo da média nacional. Cerca de 180 povos indígenas vivem na região amazônica do Brasil, somando uma população de aproximadamente 208 mil indivíduos divididos em 6 troncos linguísticos: Tupi, Caribe, Tucano, Gê, Pano e Aruaque. 2 em cada 3 índios brasileiros vivem na Amazônia. São povos com as mais diversas situações de relação e contato com as sociedades não indígenas, desde povos resistentes, também chamados de ressurgidos, até povos livres, que são os isolados, que não têm nenhum contato com as sociedades nacionais. Quanto às comunidades quilombolas, o projeto Nova Cartografia Social Brasileira mapeou mais de 1.000 na Amazônia Legal. São 750 comunidades no Maranhão, mais de 400 no Pará e quase 100 no Tocantins, além de dezenas no Amapá, Amazonas e Rondônia. A economia é dominada pelo extrativismo vegetal da enorme variedade de espécies encontradas na região. Além da seringueira e do caucho, de onde se extrai a borracha, são coletadas a castanha do Pará, vários tipos de madeira, gomas, guaraná, babaçu, malva e muitas outras. O extrativismo mineral de gemas e pedras preciosas começa a assumir maior importância. Na agricultura, as principais lavouras são de juta, pimenta do reino, arroz, milho, cacau e mandioca. As maiores criações de gado bovino concentram-se na região do Marajó e nos arredores de Porto Velho, no Amapá e no norte dos estados de Tocantins e Mato Grosso. A pesca do pirarucu e outros peixes serve ao consumo local. Várias hidrelétricas, como as de Tucuruí, no rio Tocantins, no estado do Pará, e de Balbina, no estado do Amazonas, próxima de Manaus, foram construídas.